Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez com o Pense Brasil Nordeste. Desta feita, nós vamos ter uma conversa extremamente importante com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Paulo Teixeira. Paulo é professor, advogado e, naturalmente, político, né, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ele foi deputado estadual em 94 e 98. Além disso, exerceu os cargos de secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo entre 2001 e 2004 e foi diretor-presidente da Coab entre 2003 e 2004. Depois foi eleito vereador e, desde 2007, né, portanto, já vão aí 14 anos, Paulo Teixeira é deputado federal, né? Também foi líder do PT em 2011. Então, é um prazer enorme ter aqui o deputado federal Paulo Teixeira para conversar sobre a pauta do Congresso Nacional, né, nesse segundo semestre e para o futuro, né? O Brasil que a todos os instantes, o Brasil é acordado com uma certa novidade. Cada dia tem alguma coisa que vai semeando a maior polêmica no nosso país. E eu queria começar essa conversa, Paulo, agradecendo a você, naturalmente, a disponibilidade em conversar aqui na TV GGN. Eu queria começar essa conversa sobre o teu pensamento, sobre o teu sentimento ao presenciar aquele desfile de tanques. E foi uma coisa um tanto quanto ridícula, mas tem outras simbologias também, né? Aquele desfile de tanques na esplanada dos ministérios, passando em frente ao Palácio da Presidência da República. O que é que você sentiu, né? Você que é um militante antigo, né? Que sabe como a ditadura militar fez um mal a esse país. Como é que você viu, né? Aquelas cenas protagonizadas pelo atual presidente Bolsonaro? Boa noite, governador Ricardo Coutinho, agora na posição de entrevistador do jornal GGN, que admiro muito, que tem o Luiz Nassif como um dos grandes nomes do jornal GGN. Boa noite a todos os internautas que seguem o programa com o governador Ricardo Coutinho, Pense Brasil. Eu senti ontem um sentimento de fraqueza, né, e um sentimento de vergonha. Vergonha porque o que era o Palácio quando o Lula era presidente? Era para anunciar medidas para combater problemas graves do povo. Você ia lá, era anunciar um pacote de incentivo, de estímulo à geração de emprego e renda. Essa era das coisas que eu participei. Depois você ia lá, ele lançava um programa de moradia, Minha Casa Minha Vida, o Brasil inteiro. Você deve ter participado de muitos lançamentos como esse. Aí você chegava lá, ele lançava um programa de ampliação das escolas profissionais, estudos federais. Do PAC, né? Do PAC. Quantos lançamentos do PAC foram feitos? O PAC 1, PAC 2, PAC 3, que era um plano de aceleração do crescimento, geração de emprego. Então, o Palácio era isso, era um locus de anúncios, de medidas positivas e que atingiam a maioria do povo brasileiro positivamente. E agora virou um lugar que nunca o Palácio foi um lugar tão desprestigiado, um lugar tão negativo. E no dia de ontem foi muito ruim para as Forças Armadas. A minha tristeza vem da exposição negativa do Bolsonaro às Forças Armadas.
É claro que as Forças Armadas têm gente que se aliou a ele e que está tendo benefícios muito importantes, né? 4 ministros do governo dele, o ministro Braga Neto, o ministro Augusto Heleno, o ministro Ramos, né? São ministros que receberam no mês de julho um salário de R$ 100.000. R$ 100.000. E eles têm 11 mil militares ocupando cargos na administração pública. Então, é claro que esse projeto envolve um segmento militar. Ele envolve um segmento militar. E o primeiro sentimento ontem meu foi de tristeza diante do desgaste que ele está promovendo das Forças Armadas. Ele e alguns aliados dele, militares. E o segundo sentimento que eu tive ontem foi de vergonha, porque aqueles tanques que eles apresentaram são tanques muito ultrapassados, mostra não força estratégica, mostra fraqueza estratégica. O que o Lula fazia nessa parte da força estratégica? A descoberta de petróleo no pré-sal, tornando o Brasil um país potência em petróleo, o Brasil ingressar no BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil participar ativamente para ajudar a combater a crise econômica de 2009, 2008, 2009, no G20, né? A integração latino-americana, a integração com a África, aí que o Lula mostrava poder. Acho até eu que foi uma das razões do golpe. Foi a mudança do status do Brasil na geopolítica. Agora, o que o Bolsonaro mostra? Fragilidade. Ontem ele mostrou uma enorme fragilidade, um sucateamento das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, uma tentativa de intimidação. Intimidação ao Supremo e ao Legislativo. Mas, ao mesmo tempo, ele recebeu uma resposta à altura. Foi a derrota do voto impresso. Então, esses 3 sentimentos que eu tive ontem, de tristeza, vergonha e coragem de combatê-lo no momento que ele pretendeu e pretende nos intimidar. O Paulo, dentro das Forças Armadas, você tem conhecimento de algum setor que, porventura, se expresse, né, de dentro para fora ou de dentro para dentro mesmo, exatamente questionando esse tipo de comportamento de utilização indevida das Forças Armadas que Bolsonaro vem permanentemente fazendo? Você tem, dentro do Congresso, circulam informações acerca desses... Olha, as informações que a gente tem, né, Ricardo? Primeiro foi aquele general Santos Cruz. O general Santos Cruz abriu uma divergência, ele era ministro, abriu uma divergência e hoje é um crítico do governo. Ele não está sozinho, ele representa segmentos das Forças Armadas. A segunda divergência que se expressou foi quando ele ordenou ao general Fernando Azevedo que pusesse as tropas nas ruas para garantir a abertura do comércio naquele momento que os estados e os municípios estavam pedindo para as pessoas ficarem em casa. Ele, então, falou para o general botar as tropas nas ruas, o general se negou e foi exonerado por ele. E ele botou esse Braga Neto que tem mais afinidade ditatorial com ele, né? E um sintoma de problemas é que saiu uma notícia ontem que o Estado-Maior não queria aquele desfile. Então, ele foi feito contra o Estado-Maior. E, por último, eu tenho generais aqui, né? E hoje eu perguntei para vários generais, o que você achou? Ele falou,
muito ruim para as Forças Armadas o que ele fez ontem, né? Eu acho que aquele ato dele de ontem só distancia esses segmentos militares dele, ao invés de aproximar. Uma coisa é se ele fosse para as Forças Armadas e nós estivéssemos num momento financeiro positivo e, ao invés de pagar salário, né, ele desenvolvesse tecnologias de defesa, tivesse inaugurando um submarino nuclear, tivesse inaugurando um caça, tivesse inaugurando equipamentos de última geração. Ele marcaria a história do Brasil como alguém que agiu na área de defesa. Mas fazer aquele desfile desmoralizante ontem é muito ruim para as Forças Armadas. Efetivamente me parece que foi um tiro no pé, né? O problema é que esse tiro pega também em todo o Brasil, né? Porque a imagem do país lá fora foi mais uma vez e profundamente arranhada. E como bem você disse, né, demonstrando uma fragilidade terrível, né? E tudo isso, não sei se somente para pressionar o Congresso a respeito do voto impresso, né? Se for isso, me parece que a emenda saiu pior do que o soneto. Como é que você viu essa derrota da PEC do voto impresso? Se isso, na tua opinião, era simplesmente diversionismo do atual presidente, ou, sabe, ou era uma cortina aí de fumaça sobre os problemas que a CPI da Covid vem levantando, enfim. Qual é a tua opinião sobre a questão da derrota, né, e as suas consequências da derrota de Bolsonaro em relação ao voto impresso? Eu acho que, em primeiro lugar, é uma manobra diversionista, porque é uma manobra que não, ela quer desviar a atenção do desemprego, desviar a atenção da fome, da inflação, né? Inflação com arroz, inflação com feijão, inflação com a carne, inflação com o ovo, né? Do gás de cozinha, da gasolina. Então, ele tenta desviar a atenção desses fatos mais importantes para o povo. Ao mesmo tempo, ele quer conversar com o seu público, ele quer alimentar a matilha, ele quer conduzir aquele percentual que é de 25% hoje, que o apoia. Então, ele faz política para esse povo, para esse povo. E, por último, eu acho que ele quer neutralizar as Forças Armadas para uma escalada autoritária. Ele vai tentar neutralizar caso ele queira dar algum golpe e, ao dar o golpe, ele vai evitar que as Forças Armadas impeçam que ele faça. Então, ele está jogando para dentro no pior dos objetivos, os objetivos mais vis que um presidente da República pudesse ter. E você, como governador, né, quando você fazia um ato na Paraíba, era notícia boa, né? Era para o mais pobre, que ia no palácio, que ouvia as notícias que você anunciava, lançamento de mais médicos, lançamento de casa, lançamento de um programa de financiamento para a agricultura familiar, um programa de saúde da mulher, né? De escola, melhoria da escola pública. Você teve aí uma secretária que foi muito importante, né? Eu consegui acompanhar os resultados escolares da Paraíba, foram resultados muito, muito marcantes na área da educação, né? Mas esse cidadão, ele é perturbado, ele é perturbado, né? Ele é aquela pessoa que a mãe dizia, não anda com ele, né? Sempre tem na nossa infância, sempre tinha um sujeito desarrumado
e perturbado que os pais não queriam que os filhos andassem para não serem mal influenciados. É o caso desse presidente da República. Ele é desajustado. É impressão minha, Paulo Teixeira, ou algumas figuras carimbadas do Centrão, se abstiveram de votar, ou seja, não quiseram aparecer, né, nessa queda de braço que Bolsonaro estabeleceu e onde ele esperava naturalmente o apoio do Centrão. Eu tiro isso porque eu fui aqui ver a bancada da Paraíba e duas figuras que sempre estão com o governo, sempre, né? O Aguinaldo Ribeiro e o Efraim Filho, eles não votaram ao lado de outros parlamentares, mas eles não votaram a PEC. Né? Eu não sei se isso aconteceu em outras bancadas, e se aconteceu, se isso é algum sinal de um aprofundamento do isolamento, dessa vez político, de Bolsonaro. Olha, Ricardo, ele teve 229 votos, não é? 229 votos é um placar apertado para ele, para o futuro enfrentamento de um impeachment. Então, eu acho, inclusive, ontem que o Centrão trabalhou para tentar angariar votos para ele, para não ser digamos, um fiasco. Que se fosse um fiasco ia mostrar fraqueza parlamentar. O Centrão ontem entregou também a fatura, né, na mão dele, né? Entregou a fatura na mão dele, né? Agora, tem setores como esses que você está falando, né, que do PFL, do DEM, do PP, setores que não acompanharam ontem, né? Até porque o seu eleitorado não entra nessa loucura, né? Então, só a base muito fiel, e aí eu lembro dessa fidelidade que é como o gato, né? Diz que o gato não gosta do dono, ele gosta do leite, né? Essa é a fidelidade, né? E também é uma base que, porventura, tivesse eleitores bolsonaristas, né? Então, parte do Centrão ontem não acompanhou ele. Esses dois nomes que você está mencionando, é de gente que não o acompanha. E com relação à reforma, vamos entrar aqui na conversa sobre reforma eleitoral, porque é algo absolutamente absurdo que isso se manda uma proposta para o Congresso, não se tem participação de nenhum segmento, né, extra à política partidária, e esse relatório que sai da comissão é um relatório que aponta para algumas coisas extremamente delicadas, né, do ponto de vista da história e do necessário fortalecimento dos partidos no nosso país. Há 3 anos atrás, se acabou com coligações dizendo que era para fortalecer os partidos. Não é? E agora se tenta aprovar, e me parece o relatório da comissão aprovou, né, o distritão, que efetivamente acaba com os partidos, porque tanto faz o partido em que o concorrente, o candidato esteja, se ele estiver entre os mais votados, de acordo com as vagas, entra ele, independentemente da sua posição partidária. Né? Em que pé anda essa discussão, particularmente e primeiramente sobre o voto, né, que era proporcional, passar a ser distrital para a eleição do Congresso. Olha, Ricardo, o que está se propondo hoje não é uma reforma. Aliás, eles dão um nome de reforma para retrocessos. O que está havendo hoje é uma destruição. E o que eles estão propondo é uma destruição do sistema eleitoral. Como é que eles estão propondo uma destruição do sistema eleitoral? Pelo voto impresso, porque não ia acabar as eleições, né? Bastasse
qualquer interferência externa ou divergência na mesa de apuração para não acabar as eleições, ou denúncia, fake news, etc. Então, mas ontem foi derrotado. E agora o governo está discutindo o Distritão. O Distritão é a destruição dos sistemas partidários. Ele tem 4 países, 2 dos países eu nem sei falar o nome, e o Afeganistão e a Jordânia. Hoje nós estamos lutando para diminuir o número de partidos, para ter fidelidade partidária, para ter uma racionalidade no sistema eleitoral. O que eles querem fazer? Eles vão criar um sistema que, ao invés de diminuir o número do partido, hoje tem 33 partidos no Congresso Nacional, vai ter 513, porque cada parlamentar não vai mais se referenciar em partido. Ele vai dizer, eu me elegi por mim mesmo. Ele não se elege, hoje a lógica, o parlamentar ele se elege numa cesta de votos. Parte da cesta de votos é dele e parte da cesta de votos é do partido. Assim que nós, parlamentares, nos elegemos. São poucos os parlamentares que conseguem acessar o coeficiente eleitoral. Pouquíssimos que conseguem acessar o coeficiente eleitoral. E assim, com o Distritão, vai ser um desprestígio ao mundo político. Os próximos candidatos vão ser radialistas, apresentadores de televisão, artistas, jogadores de futebol, ou essa nova forma de prestígio, que são os chamados influenciadores digitais, os youtubers, né? Eles é que vão ocupar os cargos. E nós já estamos vendo aqui no Congresso Nacional quão mal eles fizeram para a política brasileira, né? Esses youtubers, etc., deu no que deu, né? Olha o bolsonarismo que ele virou. Virou um movimento político caricato, um movimento político antipovo, antipaís, antissoberania. E isso que são os caras que ele trouxe para cá, dispostos a votar tudo. E alguns já divergindo, né? Você vê o Frota divergindo, o Joyce Hasselman divergindo, outros que divergiram. Assim, esse sistema eleitoral vai ser o fim da política no Brasil, a deterioração da política. E a nossa esperança é que essa PEC não seja aprovada. Nós vamos tentar evitar, inclusive, de permitir que ela seja aprovada ou na Câmara ou no Senado. Mas se prosperar, Ricardo, a impressão que eu tenho é que nós vamos ter no Congresso Nacional, na próxima legislatura, e se o Lula for presidente, um grupo reacionário de parlamentares desconectados da sociedade, sem partidos políticos, e aí a governabilidade vai ser impossível. Você vai ter que tratar um a um como você cuida de bebê em berçário. Troca fralda, passa talquinho, faz mamadeira, porque se sabe o que é o palácio. Só você sabe o que era tratar parlamentares, né? Então, às vezes o cara chega lá, pede o mundo, né? Você fala, se eu tiver que atendê-lo, eu vou ter que parar de construir posto de saúde, eu vou parar de oferecer merenda escolar só para atender o gosto de alguns parlamentares. Não vou generalizar, porque tem bons parlamentares. Na Paraíba, eu conheci muito o padre Escolto, meu grande amigo, foi um exemplo, o Frei Anastácio. Então, são exemplos de bons parlamentares, né? Mas tem também parlamentares do arco da velha, do Borogodó. Por isso que existe o orçamento paralelo que o Bolsonaro criou, para comprar voto de parlamentares. Isso é preocupante, né?
Se bem que tem alguns pontos dessa proposta, né, que passou pela comissão, que é um tanto quanto, por exemplo, o fim do segundo turno, com a adoção de uma proposta do Partido Novo, que me parece, eu não consegui nem compreender direito, mas que estabelece várias votações no mesmo momento para que se tire uma espécie de média. Ou seja, me parece que vão fazer tudo para tentar se contrapor à candidatura do presidente Lula, à vitória do presidente Lula. É isso. Tem agora voto impresso, que é uma escalada para o golpe, o distritão, que é para, junto com o orçamento paralelo, para criar uma maioria parlamentar conservadora do Centrão dentro do governo Lula, para tentar mandar no governo Lula. E é por isso que o povo tem que votar numa oposição fortemente, para eleger uma oposição potente. E o terceiro mecanismo que eles estão desenvolvendo para tentar limitar o governo do presidente Lula, se ele for eleito, é o chamado semipresidencialismo, que é esvaziar as funções presidenciais. Foi o que fizeram com o João Goulart, né? Quando o João Goulart assumiu, né, com a renúncia do Jango, os conservadores aprovaram o parlamentarismo no Brasil para esvaziar o mandato do João Goulart, até que o João Goulart fez um plebiscito e ganhou. O plebiscito ganhou o presidencialismo e ele retomou seus poderes presidenciais. O semipresidencialismo é um ensaio de esvaziamento do poder do próximo presidente da República. Por isso que as ruas, Ricardo, são muito importantes nesse momento, são decisivas. Nós temos que fazer um processo de oposição popular nas ruas, de contestação, para derrotar esse governo, levá-lo ao impeachment, derrotar o programa de governo e eleger o Lula, um grupo grande de senadores e senadoras, de deputados federais e deputadas federais, de governadores, grupo esse que seja capaz de mudar o país para muito tempo, né? Nós não podemos ter mais retrocesso. Nós temos que entender que essa foi uma janela de retrocesso, mas que nós vamos fazer um ciclo grande de mudanças no nosso país, para diminuir as desigualdades econômicas, sociais e políticas, culturais existentes no nosso país. Na verdade, Paulo, essa eleição de 2022, ela traz dentro de si uma necessidade enorme, que é exatamente essa. A estabilidade depende do voto no legislativo. Né? Se nós continuarmos a ter um Congresso que, sob qualquer, pressão, ou até chamado, né, ache que pode derrubar uma presidência, pode destituir um governo, né, e, ao mesmo tempo, impor uma nova pauta econômica, política, que foi isso que aconteceu no Brasil após o golpe, ou durante esses últimos 10 anos que ocasionaram o golpe. Efetivamente, o país não terá, me parece, um mínimo de estabilidade. Além do que, nós estamos convivendo, e eu queria saber da tua visão, continuamos a conviver e vamos conviver por um bom tempo com essa catástrofe sanitária, que na essência é uma catástrofe política, né? Porque as políticas públicas foram destruídas, que é exatamente a Covid, né? Como é que você está vendo esse papel da CPI da Covid e, principalmente, os desdobramentos que advirão dessa comissão parlamentar de inquérito, Paulo? Olha, Ricardo, a CPI tem tido um papel decisivo. A CPI colocou luzes para o que está acontecendo no Brasil, que eles jogaram o povo brasileiro numa estratégia de imunização, não pela vacina, mas pelo espraiamento do vírus, né, pela contaminação. Eles usaram essa estratégia e ela que é responsável
pelo grande número de mortes no Brasil, cerca de 80% é pela estratégia de contágio coletivo, de imunização de rebanho, como se chama, imunização coletiva. A CPI também mostrou que eles demoraram a comprar as vacinas, porque politizaram esse tema, né? Que eles foram criminosos, que se nós tivéssemos comprado vacina em novembro do ano passado, nós teríamos um número de vacinado grande, né? Nós já teríamos terminado em 3 meses a vacinação no Brasil. E a CPI mostrou a corrupção na compra de vacinas. Quer dizer, $1 por dose de vacina. E quem denunciou foi um servidor público de carreira e um deputado bolsonarista. Ambos que denunciaram a corrupção no governo. E, por último, eles também difundiram a ideia que tinha um remédio que curava a Covid. E começaram a fazer propaganda do remédio. Hoje, um dos resultados da CPI é que eles vão indiciar o Bolsonaro por crime de charlatanismo e curandeirismo. Charlatanismo e curandeirismo, que é um crime previsto no Código Penal, quando ele divulgou a cloroquina, a hidroxicloroquina, ivermectina, que levou à morte de muitos brasileiros e brasileiras, né? Que acreditavam que não precisavam se cuidar, porque tinha um remédio, ou se cuidando, contraíram, e ao contrair, achavam que tinha um remédio. Tomavam, e muitos deles morreram em virtude do remédio. Porque o tratamento ali era vacinar, distanciar, usar máscara, usar álcool gel, né? E no caso de você ter uma doença respiratória grave, sintomas respiratórios graves, um bom tratamento hospitalar, né? Com intubação, com UTI, com especialistas, que quanto mais especializado fosse o tratamento, melhor seria o resultado, né? Isso tudo ele não fez, ele fez o contrário. E a CPI foi o locus do desgaste dele. O locus do desgaste dele foi a CPI, que demonstrou a responsabilidade do presidente por 80% dos 665 mortes que nós temos, e o outro desgaste dele foi a redução do auxílio emergencial. Ele não só reduziu, mas ele deixou um período sem auxílio emergencial, né? Você que foi governador da Paraíba deve ter visto a crise social na Paraíba, né? O que está acontecendo nas cidades, os moradores de rua, né? Cada dia é maior o contingente de moradores de rua nas cidades brasileiras, em todas as cidades brasileiras, e às vezes não é não, é uma família inteira que vai para a rua, né? É o pai, a mãe, os filhos, o cachorro, né? Os pertences, porque não tem emprego, não tem dinheiro para pagar aluguel, é despejado e dá nisso que deu. Então a CPI eu acho que foi muito importante. E agora a CPI vai entrar no nó da corrupção, que é a oitiva que aconteceu hoje, né, do Ricardo Barros. Aí é o nó da corrupção, porque o próprio presidente da República disse: isso é coisa do meu líder de governo. O presidente da República que disse, o Ricardo Barros. Foi a grande revelação do Luiz Lima, né, que é o deputado federal, Luiz Miranda, deputado federal bolsonarista, que relatou numa tarde de uma sessão da CPI esse fato. Ele afirmou isso, porém não fez absolutamente, não tomou nenhuma medida, ou seja,
no mínimo, era conivente ou foi conivente com as coisas que estavam sendo ditas a maior autoridade desse país. Chega um deputado, narra, né, um fato, ele aponta, ele diz assim, reconhecer de onde teria vindo essa autoria e não faz nada, é conivente, né? Sem dúvida nenhuma. Além disso, Paulo, eu vi uma parte do depoimento de um dos dirigentes do laboratório que fabrica ivermectina, que é um remédio para parasitas de animais, né? Esse laboratório cresceu no ano 2020 29 vezes. 29 vezes, né? 2.900% cresceu a venda da ivermectina. Ou seja, a propaganda, né, negacionista, comandada por Bolsonaro, pelo governo, essa propaganda gerou muito lucro para alguns e gerou também milhares de mortes, né, para a população. Me parece que ou o Brasil fecha essa conta do ponto de vista da punição, da acusação, da punição, né, dos responsáveis, todos eles, ou então nós vamos ter sempre aquela porta aberta para o negacionismo, para comportamentos completamente distanciados de uma boa política pública, de uma proteção social, Eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque esse negócio vai ter que ter um fim. Né? Evidentemente que vai ter que ter um fim e que uma pessoa e o fim não pode ser simplesmente a derrota nas eleições. Pelo menos é isso que eu acho. Porque se assim for, é uma premiação, não é verdade? Tem que ter uma responsabilização criminal, né? Tem que ter responsabilização criminal. Eu acho que isso é claro que isso vai vir no outro momento, porque agora Bolsonaro tem a caneta e tem toda essa oferta daquilo que é público, né? Ofertando desde os Correios, a Eletrobras, ofertando orçamento paralelo. Então, isso sustenta até certo ponto. Né? Eu queria passar agora, Paulo, para alguns temas assim que me chamaram a atenção, porque eu acompanhei de longe, né, assim, daqui de onde estou, mas acompanhava a agenda do Congresso e sei que você estava envolvido como a pessoa que apresentou o projeto, que comandava a discussão, a representação popular. Né? O primeiro deles me parece que é importantíssimo, né? Que é a questão da cannabis terapêutica, da cannabis medicinal. Eu já fiz uma entrevista com a presidente da Federação das Ligas Canábicas, a Sheila, perdão, que é daqui da Paraíba. Sabe que a Paraíba é o único estado que a autorização judicial no Rio de Janeiro caiu, é o único estado do Brasil onde os pacientes que precisam, né, do uso da cannabis, dos óleos da cannabis, eles podem se servir aqui através da Abrace e isso faz com que milhares e milhares de pessoas e famílias tenham um tratamento, né, mais adequado para uma série de patologias que, desde câncer, convulsões, enfim. Eu queria que você registrasse aqui para nós em que pé anda dentro do Congresso o projeto de lei que legaliza o acesso, né, a cannabis para uso medicinal, e se o Brasil pode ter, nessa onda conservadora, pode ter a perspectiva de poder agregar isso, né, como mais um medicamento à disposição de uma quantidade enorme. Eu sou farmacêutico, sabe, Paulo? Então, eu tenho mais ou menos uma ideia e acompanho essas discussões todas, né, porque é muita gente que precisa, né, que se sente muito melhor com as doenças que tem, crônicas em sua grande maioria, com o uso da cannabis medicinal. Eu queria que você
conversasse um pouco, nos dissesse como é que anda esse processo e quais serão os próximos passos dentro da Câmara dos Deputados. Mas eu quero te agradecer, Ricardo, por pautar esse tema, né? Por quê? Porque é fundamental que o Brasil aprove logo esse projeto, o uso medicinal da cannabis. Muitas patologias precisam da cannabis medicinal, como as epilepsias refratárias, que as crianças têm inúmeras convulsões. Você falou de uma paraibana chamada Sheila, cujo filho chama Pedro, Pedro. e que tinha inúmeras convulsões e que diminuíram as convulsões com o uso medicinal da cannabis, né? Também dores crônicas, cujos remédios são muito fortes e que você pode diminuir o dano com a cannabis, que gera os mesmos efeitos, mas não tem os efeitos colaterais tão danosos quanto outros remédios. Você tem também o tema da fibromialgia, do glaucoma, que é uma doença ocular, as doenças neurológicas, como o caso do Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla, que estão sendo tratadas com cannabis, e no tratamento dos efeitos colaterais da terapia para o câncer e para a AIDS, né? A terapia para o câncer, né? A quimioterapia, ela é devastadora, e a cannabis ajuda a diminuir os efeitos colaterais de náusea, enjoo, vômitos, como também da AIDS, né? É uma fronteira da medicina que o mundo inteiro desenvolveu. 50 países já regulamentaram o uso medicinal da cannabis. E é uma fronteira da ciência, é uma fronteira do conhecimento. Tem um cientista brasileiro e um cientista israelense, né? Dr. Carlini, é o cientista brasileiro, e acho que o israelense chama Rafael Michulan, e eles descobriram que todos nós temos um sistema endocannabinoide, e esse sistema pode viver desregulagens, e ele precisa ser regulado, né? E além dessas patologias que eu falei, distúrbios de sono, que são fortes, tem muita gente que tem distúrbio que tomam remédios assim que são muito fortes, né? Tem um remédio aí que um monte de gente toma chamado Stilnox, que ele quase que desliga a tua chave central. É muito pesado. E a cannabis tem sido efetiva. O problema é que não tem na farmácia esses medicamentos, porque são caros. Tem 2 remédios nas farmácias que custam, um custa R$ 2.000, outro custa R$ 2.200. E como a doença é diferente, as patologias são diferentes, os estágios das doenças são diferentes e as pessoas são diferentes, um remédio não serve para todas as doenças, precisa de diferentes fórmulas. Você disse que é farmacêutico, né? No projeto de lei, a gente autoriza o plantio para a indústria de medicamentos, para as associações de moradores, mas para as farmácias de manipulação também, que as farmácias de manipulação podem produzir aquele remédio sob medida para aquela pessoa, naquele estágio da doença, porque a cannabis ela tem vários canabinoides, e é nessa interação dos canabinoides que ela ataca, que ela chega ao seu objetivo de melhorar a condição de saúde das pessoas, né? E é por isso que você precisa ter remédios sob medida, e as farmácias de manipulação podem produzir os remédios sob medida. Agora, você falou uma coisa fundamental. Quem tem dado conta desse medicamento no Brasil são as associações de pacientes. A maior e mais organizada e mais estruturada organização de paciente fica na Paraíba, é a Abras. A Abras, o Cassiano, né? Que é a associação mais estruturada, com laboratórios, com médicos, com químicos, farmacêuticos, e o Brasil
inteiro se socorre da Paraíba, porque como é que você hoje consegue o seu medicamento? Importando, que é caríssimo, comprando na farmácia, que é carésimo e para muitos ineficazes, ou fazendo sob medida numa associação. Você tem a Associação da Paraíba, como eu disse, a mais estruturada e avançada, né, que é a Abrace, em João Pessoa, eu estive lá. Também você tem uma associação em Franca, no estado de São Paulo, chamada Flor da Vida. Tem uma associação em São Paulo, que a Cidinha cuida, tem uma associação da PEP no Rio, tem em Brasília, mas eles que estão dando conta do conjunto dos pacientes. E por isso eu também acho que esse projeto de lei pode ajudar muito, pode ajudar muito. Recentemente, Ricardo, a polícia e a Anvisa foram na Abrace para tentar encerrar os trabalhos da Abrace. Mas eles recorreram à justiça e o desembargador, sediado no Pernambuco, foi até a Paraíba e concedeu uma ordem de funcionamento da Abrace. A Abrace está funcionando com ordem judicial. Mas o que precisa é uma lei, é o que nós estamos querendo aprovar para ajudar o Brasil nesse momento e também o plantio para fins científicos, né? As universidades podem ajudar muito no desenvolvimento dessa medicina de fronteira, que é a medicina canábica. Imagino, imagino. Agora, isso é fundamental, viu, Paulo? É preciso ter uma pauta prioritária e para milhares e milhares de famílias, né, que poderiam tranquilamente ter uma vivência, uma vida, né, com muito mais dignidade, com menos dores. Isso é fundamental, né? E é muito importante a percepção de que nós precisamos olhar não apenas para a indústria propriamente dita, mas para essas formas de organização que são as que existem, são as que produzem, né? Isso me parece fundamental. Deixa eu entrar um pouco aqui numa coisa que com você seria impossível não ouvir tua opinião, tua análise, né? Porque isso marcou a história do Brasil, a história recente do Brasil, né? Marcou profundamente essa década. E me parece que não acabou, está aí presente, né? Esperando talvez novas reviravoltas para que volte a se expressar. E eu falo da hiperplasia de setores do Ministério Público, de setores do Judiciário, né? Naquilo que a gente convencionou chamar de lava-jatismo, mas está espalhada pelo Brasil inteiro, né? Levando, na verdade, um terror institucional. A experiência do presidente Lula é algo que conseguiu estarrecer o mundo inteiro para depois estarrecer o Brasil, né? E teve que se contar com uma outra vítima disso, que foi o Walter Delgatti, que tinha uma facilidade de entrar enfim, de ser hacker, e ele foi vítima disso e era um admirador da Lava Jato, e quando ele entrou ali na Lava Jato, ele percebeu que havia, na verdade, era um grande conluio, uma podridão que afetava principalmente, ou buscava afetar a política, né? Ou seja, criminalizando-a de uma forma que a população tivesse a maior rejeição. Na verdade, o lavajatismo foi uma arma, e é uma arma contra a esquerda, contra os setores progressistas, não é? Ela é uma arma onde efetivamente não atinge a direita propriamente dita. Eu queria saber o que é que você pensa, se é possível, né, a gente vislumbrar aí um tempo para que isso seja naturalmente extirpada, essa hiperplasia, né, e que a gente volte a ter um Estado de Direito democrático, efetivamente democrático, e que passos é que um Congresso Nacional precisaria dar para restabelecer isso?
Olha, Ricardo, os estudiosos no mundo inteiro, eles vão mostrando que nós estamos num tempo em que o capital está numa escalada autoritária, né? O capital, para se reproduzir, ele vai tirar direitos, tirar direitos, captura os orçamentos públicos, privatiza, concentra a renda. E o capital hoje não convive com a democracia, né? É um ataque permanente do capital à democracia. Isso é uma escalada que vem dos anos Reagan, Thatcher, né? E essa escalada no mundo criou uma situação de muito autoritarismo, né? De golpes de Estado, derrubada de governo. E se lá na década de 60, de 70, os golpes eram golpes promovidos por militares, agora há um novo tipo de golpe, que são os golpes promovidos pelo sistema de justiça, ou pelos parlamentos, ou ambos, o sistema de justiça e os parlamentos. E, evidentemente, você está vivendo a chamada guerra híbrida, né? Que é exatamente a desestabilização de governos por meio do sistema de justiça, junto com as novas tecnologias digitais. Os Estados Unidos, eles têm sido um foco das guerras híbridas. E desse movimento de desestabilização dos governos. Na América Latina, mais recentemente, eles ajudaram no golpe na Bolívia, a Argentina também ajudou no golpe da Bolívia, eles ajudaram no golpe no Paraguai, eles ajudaram no golpe em El Salvador, no Brasil, né? E tentaram desestabilizar os governos de Cuba e o governo da Venezuela. Dessa forma, o judiciário, né? Você tem segmentos do judiciário que foram, inclusive, treinados fora, nos Estados Unidos. O Sérgio Moro e segmentos do Ministério Público foram eleitos pela Embaixada Americana, que, num processo de espionagem, articularam a desestabilização do governo da Dilma, articularam a prisão do presidente Lula e ajudaram a ascensão desse governo que está aqui, governo esse que está destruindo o Brasil, vendendo o nosso patrimônio, devastando as nossas florestas, destruindo com o nosso presente o nosso futuro, né? Assim, esses lugares da justiça, eles são lugares a serviço do capital e a serviço de um projeto conservador, ultraliberal e autoritário. E o ativismo judicial tem sido a lógica de segmentos dessas instituições, para não generalizar o todo das instituições, mas segmentos que entram no ativismo judicial, na criminalização da atividade política, e a vítima normalmente é quem tem alguma legitimidade e representatividade junto aos setores populares, que defende direitos, que defende os mais pobres, que defende a classe trabalhadora, que defende os despossuídos, os batalhadores, que defende a grande parcela do povo brasileiro. Esses são vistos como pessoas a serem derrubadas. O presidente Lula foi isso, a Dilma foi isso. Eu soube que o sistema de justiça na Paraíba fez um processo muito parecido com o da Lava Jato, muito semelhante à Lava Jato, com o mesmo know-how da Lava Jato, os abusos
da Lava Jato. Né? Com isso, quais foram as reações do Congresso Nacional? A primeira reação do Congresso Nacional foi de mudar e criar uma legislação de abuso de autoridade. Negou o chamado pacote anticrime, mas dentro do pacote anticrime colocou uma legislação de abuso de autoridade. Né? Então, nós temos hoje no Brasil uma legislação de abuso de autoridade. Também, o Congresso Nacional criou, e foi da minha autoria, o chamado juiz de garantias, para garantir com que não há um mecanismo de proteção contra a suspeição do juiz. Juízes que se contaminam, juízes que têm projetos políticos, né, e que acabam exercendo funções que acabam manipulando o processo judicial e fazendo a chamada, aquele assédio judicial, a chamada lawfare, que foi um termo que foi trazido aqui para o Brasil pelo advogado Cristiano Zanin e Valesca Teixeira Martins. Assim, nós aprovamos o juiz de garantias. Também mexemos com privilégios, né? Eles tinham um auxílio moradia que elevava o salário de maneira inadequada e recebiam, tendo imóvel na cidade, tendo imóvel próprio, recebiam um auxílio moradia. Aprovamos o extrateto também, já que as percepções são muito generosas, para usar um termo melhor, e estão muito acima do que a Constituição estabelece como teto constitucional para a remuneração pública, né? E agora, Ricardo, nós estamos mexendo no CNMP, né? Na composição do CNMP, porque o CNMP é uma instituição muito importante, né? Que visa corrigir os desvios de alguns membros do Ministério Público, mas que não estava cumprindo adequadamente a sua função. Membros do Ministério Público que estavam fazendo política partidária com viés ideológico, criminalizando políticos com história, não é isso? E por isso esse é o mais recente dos remédios que nós estamos tentando dar para essa questão. E, por fim, nós vamos agora mexer no Código de Processo Penal, né? Porque hoje é muito abusivo, ele é de 1940, período autoritário, e ele também é muito abusivo. E também alterando a lei de improbidade, porque a lei de improbidade, que a gente sempre defendeu que fôssemos duros contra o gestor improbo, mas a lei de improbidade acabava punindo muito o gestor do bem, gestor honesto. É uma contradição em si você chamar de lei de improbidade e condenar a gente honesta, a gente do bem. E por essa razão, nós também estamos mudando essa lei de improbidade. Já aprovamos aqui na Câmara, já foi para o Senado. O CNMP aprovamos a admissibilidade e está discutindo a PEC, né? Agora o conteúdo da PEC. E muitas dessas legislações já foram aprovadas. Uma terceira que ainda está sendo discutida aqui é o Código de Processo Penal. Mas o que a gente quer é ter uma legislação que tenha compatibilidade com a Constituição Federal, compatibilidade com o Estado democrático de direito, o devido processo legal, né? E que não faça das ações meio de condenação midiática. O que muitos desses agentes fazem condenam midiaticamente para
conseguir apoio para condenar judicialmente, né? Eu espero que no Código de Processo Penal nós tenhamos mecanismos que punam essa super e hiperexposição das pessoas que estão sendo investigadas, né? Porque essa hiperexposição é que faz a condenação pública, né? A condenação de opinião pública, que depois o judiciário acaba, quando eles fizeram a condenação de opinião pública, o judiciário só homologa, né, aquilo que já foi o abuso. E eu espero que o Código resolva. Então, nós estamos num momento de tentar corrigir e, a posteriori, né, porque eles já fizeram um estrago, né, a Lava Jato, o estrago que a Lava Jato fez na área de petróleo e gás do Brasil não foi brincadeira. Ela paralisou, destruiu o sistema de navegação, a indústria de construção de navios, né? Isso tudo foi para a casa do chapéu. Nós estávamos explorando petróleo em alto mar, em profundidade, tudo isso foi desnacionalizado, foi vendido para os estrangeiros, e a indústria nacional foi destruída, criminosamente destruída, criminosamente destruída. E eu espero, então, que agora a gente faça uma mudança adequada no CNMP, mexa no Código de Processo Penal e aprove definitivamente a lei as reformas na lei de probidade administrativa. É isso que o Congresso está tentando fazer dessa farsa que se chamou Lava Jato, tendo em vista que eles desviaram do seu caminho, eles se contaminaram com a espetacularização, com as luzes das câmeras, da fama, do poder que isso gera, e acabaram se lambuzando. Quem nunca... Na verdade, queriam tutelar, né, a sociedade, né? É isso. Algo... eu acho, viu, Paulo, que talvez essa seja, do ponto de vista da democracia, a pauta mais importante. Sem resolver essa pauta, nós teremos sempre um fantasma assombrando e sendo utilizada a cada momento que a democracia ponha em risco privilégios, né, de alguns setores da nossa sociedade. Eu acho que é uma pauta fundamental e eu espero, na verdade, que você consiga, né, ao lado de alguns outros, pautar e mais do que isso, aprovar e ofertar ao Brasil uma legislação que tenha como centro a cidadania, né, o respeito, né, porque, do contrário, nós ainda viveremos essa deformação, né? Há uma deformação muito grande no próprio sistema jurídico. Mas eu estou aqui conversando com Paulo Teixeira, deputado federal por São Paulo. Nós já passamos um pouquinho aqui da hora, mas eu queria fazer um último questionamento, uma última provocação, Paulo, porque não dava para a gente terminar essa conversa tão importante, né, tão profunda, naquela coisa das dificuldades, né, da coisa negativa, né? Então, eu queria saber de você quais são as expectativas para 2022. Está aí, né? Nós estamos no segundo semestre, nós vamos ter eleições gerais no próximo ano. Quais são as suas expectativas, não só para o Brasil, mas para os estados como um todo? Como é que o Brasil vai sair ou deve sair das eleições de 2022, na tua opinião? Olha, Ricardo, de um lado, eu tenho muita preocupação com o que o Brasil está virando, né? Quer dizer, nós estamos vivendo uma demolição do que nós construímos como ideia de país a partir da Constituição de 88, dos governos progressistas.
E você foi um governador que marcou a alma do povo da Paraíba, os mais pobres, as oportunidades, né? Eu tenho assistido muitos programas agora, o tanto de paraibano que está fazendo sucesso nacional não é brincadeira, mas é tudo gente que estudou lá nas escolas que você organizou, gente que teve oportunidade, né? É, o, e nós, então, estamos num momento difícil. Agora, a minha esperança é que a gente possa ter um processo de mudança no Brasil, por conta que a esperança no Brasil são pessoas que comprovadamente ajudaram o país a resolver problemas graves, graves. Fome, extrema miséria, analfabetismo, falta de escolaridade, proteção à saúde. Então, o Lula foi o grande líder desse país nesse quesito. O Lula deu um show quando governou todo, porque ele saiu com 80% de aprovação e saiu como um homem do diálogo, um homem da democracia, um homem da solução de conflitos, uma pessoa com prazer, vontade de governar, né? Então, Ricardo, eu acho que o Lula, hoje, ele é o depositário de uma enorme esperança nesse país, para as eleições de 22. E eu acho que esse presidente, ele está indo tão mal, que acho que eu não duvido que esse movimento, se ele for caudaloso, ele possa eleger o Lula no primeiro turno. E nós precisamos fazer com que as ruas no Brasil façam eleição a quente, como nos Estados Unidos, para ter um programa forte de mudanças e ter apoio parlamentar para as mudanças, né? Eu espero também que os bons políticos do Brasil se apresentem nessa eleição. Eu tenho esperança, por exemplo, me permita que você se apresente, né, nas eleições, para que você possa dar a contribuição que você já deu. Você conhece a Paraíba como ninguém. Talvez a pessoa que mais conheça a Paraíba e mais saiba das virtudes e das dificuldades que a Paraíba tem, que possa desenvolver esse Estado, né? Assim como eu acho que o Jacques Wagner, voltando ali a governar a Bahia, agora o Rogério Carvalho está disposto a governar o Sergipe, o Freixo está disposto a disputar o Rio, o Haddad de São Paulo, não é? E assim por diante, a Fátima Bezerra aí no Rio Grande do Norte. Não sei quem vai ser o sucessor do Paulo Câmara, mas tem que ir na linha da sucessão do Paulo Câmara. Enfim, nós precisamos ter os melhores, escalar o melhor time do Brasil, escalar os melhores jogadores para que nós consigamos vencer esse tempo, né? A esperança tem que vencer o ódio, né? E essa é a grande máxima, a esperança vencer o ódio. E nós vamos ter que transformar esse ambiente de ódio em ambiente de esperança. A destruição em construção, o desfazimento no fazer, né? E nós temos que construir o que um grande intérprete do Brasil falou de uma civilização abaixo dos trópicos, né? Desenvolvida, potente, ambientalmente forte, sustentável, civilização da paz, da convivência, multirracial, respeitosa da orientação sexual, e profundamente que promova a oportunidade de todo mundo. Eu estou esperançoso, cara. Eu acho que aquela ideia que depois da noite escura vem amanhã.
o sol. Eu me lembro de uma senhora da Paraíba, né, que ela, na periferia de São Paulo, ela falava para minha mulher, uma das coisas mais bonitas que eu gostava de fazer em Cabedelo era ver o sol nascer. E ele nasce de uma maneira mágica, porque a gente não vê ele nascer, ela falava, né? Então, esse advir será de uma maneira mágica. E eu acredito muito nesse país. Eu fiquei muito emocionado, Ricardo, do nosso desempenho na Olimpíada. Por quê? Porque mudaram as classes sociais dos atletas olímpicos que ganharam a Olimpíada pelo Brasil, né? Até geograficamente. Você vê o Nordeste, aquela menina do skate do Maranhão, o menino do surf lá do Rio Grande do Norte, os atletas lá da Bahia, não é? E eu fiquei muito emocionado por aquela ginasta olímpica, Rebeca, que ela levou o baile da favela. Até então, favela era sinônimo de estigma, né? E ela levou o baile da favela e ganhou a medalha de ouro. Esse é o Brasil potente que a gente tem, né? Eu me lembro, Ricardo, que o Lula, a conversa que o Lula mais gostava de ter, deve ter tido com você inúmeras vezes, era conversar sobre as Olimpíadas de Matemática. 20 milhões de moleques, de crianças nas Olimpíadas de Matemática. O Brasil agora acaba de ganhar a Olimpíada Mundial de Física. De Física, né? Eu me lembro, Ricardo, que uma vez eu levei um menino da Bahia, o IMA, Instituto de Matemática Aplicada, no Rio de Janeiro, né? Pô, os gênios que a gente tem na nossa sociedade, né? Em todos os campos, né? Eu estou falando da Paraíba porque a minha mulher gosta de assistir o The Voice Kids. Só tem criança paraibana. Tem muitas crianças paraibanas. Então, o talento que nós temos aqui nesse país, o que nós precisamos é abrir a porta, porque eles entram e fazem sucesso. O ProUni é esse exemplo, né? O FIES, as cotas na universidade. Essa molecada entra na universidade, agarra as oportunidades. Tem um menino chamado Gustavo Cabral, ele era da roça da Bahia, Quenhenhen, o nome da cidade dele. Ele estudou já fora da idade, entrou tarde na escola, fez escola tarde, depois se formou na Bahia, fez mestrado na USP, fez doutorado fora, em Portugal, acho, e pós-doutorado na Inglaterra e na Suíça. Hoje é um dos maiores pesquisadores do Brasil e está desenvolvendo a vacina brasileira. Estava no Fantástico. Né? Ele é um moleque que ele fala, as minhas oportunidades foram as bolsas que eu recebi dos governos do Lidil. Né? Ele fala o seguinte, antigamente só podiam sair 5 mil brasileiros para estudar fora. Hoje são 100 mil brasileiros que estudam. Hoje não, perdão. No tempo da Dilma eram 100 mil. Hoje acabou. Acabou, diminuiu. Acabou. Por isso que eu sou muito esperançoso com o nosso país. Graças a Deus. Assim seja. Bom, eu conversei aqui com Paulo Teixeira, deputado federal de São Paulo, enviado ao PT, que deu para nós aqui uma visão amplíssima, uma amplitude muito grande sobre a agenda política do Brasil e, particularmente, a agenda do Congresso. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a você, Paulo. E na próxima quinta-feira a gente volta com mais um Pense Brasil Nordeste. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Amanda, todas e todos que nos assistem.